A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Gente, brigadão, obrigado, profetas. Arena Jovem de Ponta Porã, é uma alegria muito grande estar aqui trazendo a palavra para vocês. É uma missão muito grande também, né? O bispo nos incumbiu nessa missão. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estava orando aqui, eu tenho certeza que Deus vai operar grandes coisas. Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, mas eu sinto no meu coração que Deus vai trazer muitas respostas aos corações de muitos jovens aqui. Porque eu tenho certeza que tem muita gente com muitas dúvidas aqui no coração, né? Muita gente que às vezes é líder há muito tempo aqui na casa de Deus e ainda está em dúvida com algumas coisas. E eu quero te dizer que Deus vai trazer respostas para você. Amém? Mas antes da gente começar, eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar a Deus. E eu quero que você peça a Deus para que essa palavra possa trazer frutos na sua vida, possa trazer respostas que você está buscando, respostas às dúvidas que você tem. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esse culto maravilhoso, Rei. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui. E queremos, Senhor Jesus, que essa palavra transforme as nossas vidas, porque a tua palavra, e a tua palavra jamais volta vazia. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, assim como a palavra diz e foi passado esse vídeo, nós vamos falar hoje sobre a base de tudo. Fala para o seu irmão assim, a base de tudo. E hoje a palavra é exatamente sobre caráter. Quando a gente fala de base na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, a gente fala exatamente sobre o nosso caráter. Ou seja, sobre as nossas referências, sobre o que nós temos como aprendizado, sobre o que nós temos como ensinamento. E eu quero que vocês abram comigo, gente. Abram comigo a Bíblia, lá em Provérbios capítulo 4. Se puder lançar para nós. Provérbios capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Provérbios capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Jogou aqui? Glória a Deus, gente. Olha só o que diz aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, porque lá no final vocês vão poder compreender o que esse texto nos diz. Diz assim, a estrada em que caminham as pessoas direitas, né? Opa, sumiu aqui. Aconteceu um bug. Voltou. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, gente. Voltou aqui? A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito, até ser dia claro em algumas versões. Pode passar? Aí no 19 diz assim, ó. Mas a estrada dos maus é escura, como a noite. Eles caem e não podem ver no que tropeçaram. Ou algumas versões dizem, eles caem e não conhecem aonde tropeçaram. Eles caem e não viram aonde tropeçaram. Ou seja, aqui a Bíblia está dizendo dois tipos de pessoas. Existe uma pessoa que caminha, uma pessoa direita. Amém, pessoal? Uma pessoa direita. E do outro lado existe uma pessoa que caminha num caminho errado. Existe uma pessoa que caminha num lugar errado, de maneira errada. Ou seja, existem dois tipos de pessoas aqui. Uma pessoa que caminha de modo direito e uma pessoa que caminha de modo errado. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Inclusive, gente, no final, cadê o Lúcio aí? O Lúcio está aí? As 3 camisas estão aí, Lúcio? Está aí? Semana passada o bispo tinha falado que ia um para cada bloco, certo, pessoal? Vocês lembram disso? Então, no final, a gente vai jogar uma camiseta para cada bloco. E eu trouxe... Agora vocês ficaram felizes, né? Aí sim. E eu trouxe mais um para o bloco que tiver mais animado também. Amém, gente? Eita Deus! Agora todo sábado, Sérgio. Vamos fazer isso. Para o bloco mais animado, a Judite vai contar a pontuação aí. Ela não vai ser parcial para os profetas, tá bom, gente? Não vai ser parcial. Não, tem que ser justo. Amém, pessoal? E vai distribuir para quem for mais animado aqui. Amém, gente?
E continuando a palavra aqui, ele fala bem assim, para a pessoa que é justa, as coisas são claras, os caminhos são claros. Ou seja, tudo na nossa vida tem um caminho, tudo na nossa vida você tem que trilhar, você tem que caminhar, só que depende como você caminha, depende como você anda o seu caminho. A questão, gente, é as referências que a gente tem. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é a primeira vez que vem aqui no culto? Primeira vez que você vem no culto. Tem alguém que vem pela primeira vez? Glória a Deus, nós temos um casal lá, uma pessoa aqui. Glória a Deus, mais pessoas lá, sejam muito bem-vindas. Esse culto é para vocês. Amém? E para você chegar aqui, você precisou de uma referência. Para você chegar aqui, você precisou de algum caminho. Talvez a pessoa chegou e falou para você assim, ó, meia quadra do Feirão. Ah, você tem que atravessar um pouquinho o Paraguai. A pessoa te mandou a localização do WhatsApp. Alguém te mandou um convite. Alguém passou na sua casa. Ou seja, precisou de referências para chegar até aqui. Precisou de referências para chegar até esse caminho. A questão, gente, é quando nós não temos referências. É quando nós não temos referências, nós não temos exemplos em nossas vidas. Porque o caminho da vida, gente, não é um caminho igual uma estrada de rua todo sinalizado. O caminho que a gente vai trilhar na nossa vida, a gente precisa de decisões. Nós precisamos tomar decisões diariamente, sim ou não? Sim. A questão é a decisão se nós tomamos de um modo certo, se nós fazemos de um modo certo ou se nós fazemos de um modo errado. A questão, gente, é que todos na vida, prestem bastante atenção, nós temos referências. Nós temos referências. O teu líder é uma referência para você. Isso eu estou dizendo de um estilo de vida, de um caminho de vida. Talvez o seu líder, o seu pastor é uma referência para você. Talvez o seu pai seja um exemplo de vida para você. Talvez até uma pessoa, uma celebridade que você admira, você acompanha no Instagram, você acompanha no Facebook, você olha, cara, um dia eu vou ser igual àquela pessoa. Essa pessoa é uma referência. A questão, gente, é quando nós não temos referências certas. É quando nós não temos referências corretas. É quando você... Vou dar um exemplo aqui para vocês. É quando você, muitas vezes, como criança, quando você era criança, seu pai dizia bem assim para você, ó, não bebe, mas às vezes está com uma latinha de cerveja na mão. Né? Você não pode fazer isso, mas ele ia lá e fazia. Ou seja, a tua referência, muitas vezes, ela entrou em conflito. Você não conseguiu entender o que aquela pessoa estava tentando te transmitir. Você não conseguiu entender o exemplo que aquela pessoa estava tentando trazer para você. Ou seja, você começou a entrar em confusão. Você não conseguiu ter uma referência de vida. Você não conseguiu ter um alvo para dizer assim, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. E muitas vezes a gente chega até aqui na igreja exatamente cheio de dúvidas por causa disso. Não teve alguém para falar para você assim, não faz isso, não entra por aquele caminho, não anda por aí, porque você vai quebrar a cara. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele é bem amigo meu. Ele já é convertido, já é crente, né? Ele deve ter uns 21, 22 anos agora. E eu conversando com ele assim, né? E eu sabia do testemunho de vida dele, né? E eu perguntei para ele assim, fala um pouquinho do seu testemunho, cara. Que eu queria saber um pouco mais, né? Do que passou na vida dele. Me conta um pouquinho mais do seu testemunho. E ele começou a contar. Eu fiquei, gente, abismado, né? Fiquei, gente, como que Deus é bom. Aí ele começou a falar bem assim, César, com 12 anos eu já estava pegando geral no meu bairro. Falei, 12 anos? Falei, com 12 anos eu estava jogando bola, jogando bolita, ralando o dedão no concreto, né? Gente, 12 anos. Eu falei, com 12 anos já comecei a fazer muitas coisas. Aí ele começou a contar um pouco mais, ele falou, 13, 14 anos eu já comecei a entrar no mundo das drogas. E comecei a fumar maconha, começou a usar cocaína um pouco mais para frente. Eu falei, isso tudo com 14, 15 anos, exatamente isso, 14, 15 anos eu já fazia tudo isso. Talvez o que eu estou falando aqui reflita um pouco da sua história. Não precisa levantar a mão. Aí ele chegou e falou assim, mas não parou por aí. Eu falei, tem mais. Falou assim, 16 para 17 anos comecei a assaltar. Eu falei, mas por que você assaltava? Ele falou assim, não,
porque eu queria. Eu tinha dinheiro, eu trabalhava, mas meus amigos faziam isso, eu comecei a fazer isso também. Foi 16 para 17, ele se converteu por volta dos 18 anos. Eu falei assim, mas por que você fez isso? Por que você entrou nesse mundo? Por que aconteceu isso tudo? E uma resposta que ele me deu é exatamente o que nós temos para aprender hoje. Ele falou assim, César, não tinha ninguém para me falar não. Não tinha ninguém para me falar que isso era errado. Eu falei, meu Deus, é exatamente isso que muitas vezes acontece com a nossa geração. As gerações passam, mas não tem ninguém para às vezes você chegar e falar assim, ó, não faz isso. E às vezes o teu caráter, que é essa base de tudo, vai sendo deformada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Amém? E com 17, 18 anos eu falei, glória a Deus que você conheceu Jesus, que o próximo passo era uma prisão ou era a morte, né? Porque estava nesse mundo. Mas aí ele conheceu Jesus e a vida dele foi transformada. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo que você tenha aprendido tudo errado desde criança, mesmo que as pessoas não tenham te ensinado, mesmo que você não tenha tido um pai para falar não para você, mesmo que você não tenha falado uma mãe para dizer não para você, para te ensinar o certo, para te ensinar o caminho correto, eu quero dizer para você que nós temos uma referência. E a tua referência é Jesus. A tua referência é a palavra de Deus. Eu quero que você realmente aplauda, porque Jesus é a nossa referência. Glória a Deus. Vai anotando aí, amor. Sei quem começou. E eu quero dizer que é exatamente isso. Todos nós temos uma referência. E independente de que você tenha chegado tudo errado aqui na igreja, totalmente destruído, eu quero dizer para você que tem solução para a sua vida, sim. E eu quero dizer para você que o teu caráter pode ser transformado, sim. Independente do que as pessoas tenham dito para você. Independente do que as pessoas tenham falado para você. Porque Jesus, ele nos apresenta uma proposta diferente. Totalmente diferente. E Jesus, gente, ele é fantástico, né? Você começa a ver as propostas de Jesus. Olha só. Até aquela época de Jesus, reinava uma lei que é a lei de Talião. Quem já ouviu isso na escola? Levanta a mão. Que é a famosa lei olho por olho, dente por dente. Então, se alguém furava seu olho, você tinha o direito de furar o olho da pessoa. Só um exemplo. Se você quebrava o dente da pessoa, você tinha o direito também de quebrar o dente da outra pessoa. Era a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e fala assim, eu tenho outra proposta para vocês. Se alguém te der um tapa numa face, o que você faz? Oferece a outra. Eita Deus, agora eu pergunto para vocês, é fácil isso? Não, muito longe disso. Se eu chegasse aqui, Roger, e tá em você. Qual que é a primeira reação, Roger? Fechar o outro lado, né? Fechar aqui, ó, tudo do outro lado. É difícil. As propostas de Jesus, e imagina naquela época, gente. Hoje todo mundo já conhece esse versículo. Você já ouviu desse versículo. Agora imagina 2000 anos atrás, os pescadores ouvindo aquilo lá. Ofereceu o outro lado. Você está doidão. Né? Porque a nossa primeira reação, a nossa primeira característica é a gente automaticamente querer revidar as coisas. Essa é a primeira coisa que a gente quer fazer. Ah, você me deu um soco, agora você vai se ver comigo, hein? Você vai apanhar. Porque essa é a nossa primeira reação. Mas Jesus, eu quero dizer para vocês que Ele tem uma proposta para vocês de que é possível sim a gente viver isso. Amém, gente? É possível sim a gente viver isso. Olha só, vamos lá. Olha só. E o que é caráter, gente? O que é caráter? O caráter é o ensino, o caráter é o exemplo, o caráter é o que as pessoas te ensinam. Tem uma pesquisa que fala que dos 6 aos 7 anos, até os 6, 7 anos mais ou menos, é formado o caráter de uma criança. Depois disso você simplesmente amadurece aquilo que você já é. Ou seja, até os teus 6, 7 anos, as pessoas te ensinam o caminho do certo e o que é errado. Ou seja, você consegue discernir o que é bom e o que é mal para você. A questão é quando a gente realmente vem tudo destruído dentro de nós. Mas o caráter dentro de nós pode ser transformado. E eu quero que vocês possam acompanhar comigo agora a vida de José. Quem já ouviu a vida de José do Egito aqui?
Quem nunca ouviu a vida de José, levanta a mão. Tem alguém que nunca ouviu? A vida de José é bem conhecida, né? Gente, talvez você tenha visto o filme, tenha visto o seriado de José, né? Biblicamente, José, a Bíblia já começa bem assim, ó. José era um jovem, 17 anos. Quem aqui tem 17 anos? Eu e o Marinho só. Tô brincando, Marinho. É você, Raíssa, tem 17 anos? Glória a Deus, Raíssa. Bem jovem. Gente, e a Bíblia fala bem assim que José tinha 17 anos. Ele era o queridinho do papai. Ele era o que tinha a melhor roupa. Ele era a pessoa mais amada da casa. Era a pessoa que o pai fazia tudo por ele. José era o queridão. Só que a Bíblia fala que José, desde o início, ele era uma pessoa extremamente correta. José era uma pessoa que o irmão fazia algo errado, quem que ia lá contava para o pai? José. Fala assim, ó, fulano fez isso. Não limpou a louça. Não limpou o banheiro. Não, o meu irmão fez isso. Roubou dinheiro seu, pai. José era o dedo duro. Quem é dedo duro? As pessoas gostam de dedo duro, gente? Não. Dificilmente a gente gosta de pessoa que é dedo dura. Ninguém gosta de uma pessoa que fica apontando os seus erros. E José fazia isso. Só que olha só, por ser o certo, por ser uma pessoa de caráter, por ser uma pessoa íntegra, por ser uma pessoa que fazia as coisas tudo certo, o que aconteceu com a vida de José? Os irmãos começaram a invejar José. Os irmãos começaram a ter raiva de José. Puxa vida, José toda hora fala para o nosso pai que a gente está fazendo de errado. José faz isso, José faz aquilo. Aí José, gente, chega um determinado dia que ele vai atrás dos irmãos, porque o pai manda. Fala assim, ó, José, vai atrás dos seus irmãos porque eles estão demorando muito. Eu não sei o que está acontecendo com eles. Então ele vai atrás, né, dos irmãos. E a Bíblia fala que quando ele chega perto dos irmãos, o que os irmãos fazem? Ele joga dentro de um poço. Joga dentro de um poço seco, a Bíblia diz. E depois vendem José para uma caravana para o Egito. E lá no Egito depois, gente, eu quero dizer para vocês que ele trabalha dentro da casa de Potifar. Eu estou fazendo um resumão aqui da vida de José para vocês. Ele trabalha dentro da casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, depois ele é preso por causa de uma situação, que eu já vou chegar lá. E depois, gente, uma pessoa esquece ele dentro da cadeia. Até que depois ele se torne primeiro-ministro. Mas eu quero dizer para vocês, por que a gente vai ler a história de José? Porque não tem ninguém na Bíblia. Assim, você não vê um defeito da vida de José. Eu li, reli, eu acho que eu já li umas 10 vezes a história de José. Eu nunca achei nada contra José. Falei, gente, ele passou por tudo isso, mas tudo. Traição, inveja, rejeição, injustiça. E a Bíblia fala que ele não tem nada. Uma pessoa totalmente íntegra, uma pessoa totalmente justa. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Aí o que acontece? O que acontece com a vida de José? Eu quero dizer para vocês que o nosso caráter, ele é revelado em algumas circunstâncias. Ele é revelado em alguns momentos da nossa vida. E o primeiro momento que o teu caráter é revelado é o lugar onde você frequenta. Amém? É o lugar onde você frequenta. Sabe por quê? Você não pode ser uma pessoa aqui na igreja, oh, aleluia, tal, chore, tal, sai daqui, você é outra pessoa na sua casa. Isso aí é isso. Você desobedece seus pais, fala mal dos seus irmãos. A mesma pessoa que você é aqui na igreja, você precisa ser lá fora. A mesma pessoa. Quem é luz, gente, jamais vai ficar escondido. Ele vai ser luz na casa dele, vai ser luz na faculdade. Ele vai ser luz aqui, vai ser no trabalho dele. Em qualquer lugar que ele estiver, ele vai ser uma pessoa de caráter. As pessoas vão olhar para ele e falar, cara, você é diferenciado. Você é totalmente diferente. E eu quero esse mesmo Deus que você serve. Porque as pessoas veem. As pessoas observam, onde você estiver, você precisa ser a mesma pessoa. Não seja o crente 007, né? Não seja um crente, uma pessoa aqui,
outra pessoa lá. Não seja a mesma pessoa. Porque a Bíblia fala bem assim que José, ele foi correto na casa do pai dele. Depois José foi correto na casa de Potifar. Depois José, a Bíblia fala que ele foi correto, a Bíblia fala que ele prosperava em tudo que ele fazia dentro de um presídio. Até que ele chegou a ser governador do Egito. Ou seja, Deus foi mostrando para ele, você foi fiel no pouco, então vou te colocar sobre o muito. Você foi correto aqui em uma célula, então vou te colocar sobre uma igreja. Você foi correto no pouco, quando você ganhava R$100, agora você vai ser milionário. Amém? Sabe por quê? Porque ele foi correto em todo lugar que ele passou. Todo lugar que ele passou, Deus foi prosperando ele, Deus foi abrindo as portas para ele, mesmo que muitas vezes a circunstância não mostrava isso, mas ele continuou sendo a mesma pessoa. Ou seja, o lugar onde você frequenta, você precisa ser a mesma pessoa. Uma pessoa que as pessoas vão olhar para você e falar, cara, essa pessoa é de Deus. Amém, gente? Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, e aqui é difícil. Fala para o seu irmão assim, relacionamentos. Se relacionar com a pessoa do seu lado é fácil? Não, olha, você olhou para o seu irmão assim, vixe, meu Deus do céu. Pessoas são diferentes, cada um tem um estilo diferente, tem uns que são mais chatos, outros são mais alegres. Mas José, gente, o caráter dele era tão correto que ele tratava todo mundo igual. Para ele não tinha pequeno, não tinha grande. Ele tratava todos com muita igualdade. Você vê quando a Bíblia fala bem assim, que ele revela os sonhos para os carcereiros. Ou seja, para as pessoas que estavam presas com ele. Ele podia ter falado assim, não. Puxa, por que eu vou revelar um sonho para alguém que está preso? Né? Por que eu vou ajudar essa pessoa? Mas a Bíblia fala que ele ajudou eles, depois foi ajudar quem estava na alta posição, que era o faraó. Como se fosse o presidente dos Estados Unidos hoje, era o homem mais importante da época, era o homem mais rico da época. Ou seja, pessoal, relacionamentos, você precisa tratar, é todo mundo igual, todo mundo com amor, todo mundo com paixão, todo mundo com muita compaixão, independente de quem seja a pessoa. Independente de quem é a pessoa, você precisa aprender a ter relacionamentos transparentes. Esses dias mesmo, a Judite estragou o celular dela. Ela está com um celularzinho, gente, que ela está triste com o celular. E ela vende muito, né? Ela vende muito pelo celular, pelas redes sociais. Eu falei, amor, vou precisar do seu celular para usar. Eu falei, gente, se eu não fosse uma pessoa transparente, eu acho que eu já ia ter medo. Se você emprestasse o celular para a pessoa que está do seu lado, ela ia achar alguma coisa de você? O que eu quero dizer para você, eu não quero te assustar, mas uma pessoa que tem caráter, não tem medo das consequências. Glória a Deus. É uma pessoa transparente. Ela sabe que não vai encontrar nada no celular. Falei, não, pode pegar. Falei para ele, pode usar. Sabe por quê? Porque não vai encontrar nada. Eu sei muito bem que não tenho nada. Porque eu tenho transparência. Vocês estão entendendo, gente? Precisa ter integridade. Hoje em dia, né? Hoje em dia, o celular, cara, ou ele vai te fazer crescer na sua vida. Ou os aparelhos, né? Eu falo smartphones, tudo. Ou ele vai te fazer alavancar na sua vida, porque a gente está na era da tecnologia, a gente precisa aprender com isso. Ou ela te destrói. Porque o que tem também de coisas ruins aqui dentro, o que tem coisas ruins dentro da internet, nem se fala. Mas quando você é uma pessoa que tem relacionamentos santos, você não vai ter medo, porque ninguém vai negociar o teu caráter. Você que tem poder de decisão sobre o teu comportamento, sobre a tua postura. Amém, gente? Glória a Deus. Olha só, sabe por que eu digo isso para vocês? A Bíblia fala bem assim, que José, essa parte é engraçada não, mas é muito sério. Mas essa parte, a Bíblia fala que José, depois que ele é vendido como escravo, um senhor Potifar compra José, porque ele era escravo. E ele começa a trabalhar na casa de José. E José, como a Bíblia fala que ele era muito bom no que ele fazia e prosperava em tudo o que ele fazia,
o chefe dele então começou a colocar tudo na mão dele. Ah, você é bom desse jeito, hein? Você estava cuidando das minhas ovelhas, agora cuida dos meus bois, cuida do trigo, cuida da hospedagem, cuida da limpeza da casa, porque José era muito bom no que ele fazia. A única coisa que não estava ao alcance de José era a esposa de Potifar. E ele sabia muito bem disso, que ele não ia poder encostar um dedo na esposa de Potifar. E a Bíblia fala bem assim que Potifar, a esposa de Potifar, todo dia ficava provocando José. Todo dia. Se fosse nos dias atuais, seria uma pessoa todo dia curtindo teu Instagram lá. José ia postar lá, eu trabalhando. Aí a mulher de Potifar, lindão. Ia ser tipo isso. Eu vou na bike, né? José malhando. Né? Ia curtir de novo. O que você está fazendo? E José só bloqueando. Ignorando. Sai daqui, Satanás. Ai, meu Deus. Mas todo dia incomodando. Eu fico imaginando José, né? Tipo assim, ai, meu Deus, como que eu me livro dessa mulher, né? Não me deixa em paz. Gente, e não era qualquer mulher, porque era a esposa de um general. Eles podiam ter a mulher que quisesse. Vocês estão me entendendo, gente? E todo dia ela ficava provocando José. José, então... José só fingindo que estava ignorando, né? Não quero saber, sai daqui. E ela continuando e insistindo. Aí chega um determinado dia, né? A mulher, o cão, né? O cão. Ela viu que não tinha ninguém na casa. E José lá, eu imagino que ele estava trabalhando, fazendo contas. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas a Bíblia fala que ele estava trabalhando na casa. E a mulher viu que não tinha ninguém na casa. O que ela pensou? Agora é minha vez. Agora que eu vou atacar o José. Porque a Bíblia fala que José era muito bonito. Né? A Bíblia fala que ele é de belo aspecto. Cara, a Bíblia fala que ela grudou em José. Aí pegou ele pela roupa. Sabe o que José fez, gente? Correu. Mas isso é um homem de caráter. Porque não tinha ninguém lá na casa. Ele podia fazer bem o que entendesse. Mas ele falou assim, não vou encostar em você um dedo. Eu vou partir. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Que eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E é isso que você precisa entender. Quando as pessoas não estão te vendo, você precisa continuar fazendo certo. Não é porque ninguém está te vendo que você tem que fazer o errado. Faça o que é certo sempre. Esses dias chegou, eu sou advogado, o Neto, meu sócio lá, o Fred, não sei se o Fred está aqui também. Mas, gente, a gente vê cada coisa na advocacia, às vezes, e fala, meu Deus do céu, como que resolve isso? Eu lembro que esses dias chegou um cliente lá, falou assim, ô César, preciso só que você altere um documento aqui para mim. E eu vou dizer para vocês, era fácil para mim alterar o documento. Aí eu falei assim bem para ele, pode procurar outro advogado, que isso daqui eu não faço aqui não. Gente, ele ficou branco na cadeira. Ficou me olhando assim, sério? Você é advogado e não faz isso? Eu não vou fazer o que é errado simplesmente para conseguir um direito seu. Porque o que é certo e ponto final. É isso que a gente precisa entender. Glória a Deus. Cara, e o terceiro ponto. Fala para o seu irmão assim, pressão. Toda pessoa sob pressão revela o seu caráter. Toda pessoa sob pressão revela o seu caráter. Olha só, presta bastante atenção aqui. Quem que foi que vendeu José para o Egito? Os irmãos. E a Bíblia fala que José, depois ele sobe ao lugar mais alto do Egito. Ele se torna um primeiro-ministro do Egito. É como se ele se tornasse um presidente do Egito. Tudo passava sob a mão de José. Então José se tornou um homem muito poderoso com 30 anos. A Bíblia fala que depois disso teve 7 anos de fartura e mais 7 anos de fome. E durante a fome, os irmãos que moravam perto do Egito, né, na região de Israel, né, a Bíblia fala que eles vão, pegam um pouco de dinheiro e descem até o Egito, porque eles ficam sabendo que lá tem comida. Eles falam assim, lá tem um arroz mais barato, vamos comprar lá. E é isso que eles fizeram. Foram lá,
Chegaram lá, quem que estava lá? José. Só que eles não identificaram José. Presta bastante atenção aqui. E José, ele não se dá de conhecer de primeira vez. Ou seja, eu imagino que ele está totalmente diferente já, né? Já um homem, já barbudo, não sei. Mas estava totalmente diferente. Os irmãos não reconhecem José, não identificam que ele é José. E a Bíblia fala bem assim que José, ele faz uma artimanha, né? Ele pega todos os irmãos juntos dele, e ele fala assim: vocês são espiões. Eu quero que vocês me mostrem que vocês não são espiões, me provem que vocês não são espiões. E naquele momento, o irmão de José, o cara que vendeu ele, olha só, a pessoa que vendeu ele, tenta se colocar no lugar de José. Eu leio a história, eu fico tentando me imaginar o lugar de José. Eu falei, gente, se alguém me vendesse, o que eu ia fazer com a pessoa, né? É só Deus mesmo para agir dentro do nosso coração. E a Bíblia fala bem assim que José, olha só, José lá em Gênesis 45, você tem como jogar aí, Tiba, para nós? Gênesis 45, ele diz bem assim: então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados. Eu fico imaginando que eles ficaram brancos na hora, diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E se chegaram: eu sou José, a quem vocês venderam por Egito. Olha só o que José responde aqui no versículo 5. Agora, pois, não fiquem tristes, nem pesem os seus olhos por terem me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da sua face. Gente, olha só. José, ele poderia ter feito qualquer coisa com os irmãos. Talvez, gente, você passou coisas no seu passado que você tem que enfrentar hoje. Você passou situações de rejeição, talvez lá atrás. Situações de rejeição com o pai, com mãe, com situações que aconteceram lá no seu passado e você precisa enfrentar isso aqui hoje. E José, a Bíblia fala que ele perdoou os irmãos e ainda alimentou os irmãos. Ele não fez nada de errado com os irmãos. Ou seja, mesmo sob pressão, eu acho que essa aqui foi a maior pressão que José passou, porque a Bíblia fala que ele chorou tão alto que toda a casa de Faraó ouviu. Ele chegou e falou assim: eu não vou fazer nada contra vocês. Pelo contrário, eu sei porque Deus me enviou até aqui. E eu quero dizer para vocês que hoje, se você tem caráter e às vezes está passando sob pressão, continua se mantendo fiel. Continua fazendo o que é certo. Continua fazendo as coisas corretas. Porque Deus vai honrar tudo o que você está passando. Tudo. Tudo. A pressão só vai revelar quem você é. E eu quero que você deixe Deus te transformar. Talvez tudo que eu falei aqui para você, talvez você está, na tua mente você deve estar pensando: poxa, eu estou muito longe de ser uma pessoa com caráter. Você pode estar pensando isso dentro de você. Eu estou muito longe de ser igual José. Estou muito longe, eu minto, eu faço as coisas erradas. Eu não consigo perdoar, eu não consigo deixar a raiva de lado, eu não consigo deixar essa mágoa, eu não consigo. Talvez todo o teu caráter dentro de você, você se sente totalmente deformado. Mas eu quero dizer para vocês hoje, que Deus está com as mãos estendidas, para que você possa ser totalmente transformado por dentro. Totalmente transformado. Deixa Deus te transformar. Caráter não é algo que é do dia para a noite que é transformado. Todo dia a gente precisa lutar contra isso.
Talvez líderes, talvez tem muitos líderes que estão aqui me ouvindo. Talvez você está se sentindo muito longe, porque talvez você tenha feito alguma coisa errada. Talvez está se sentindo muito longe de Deus, porque talvez você tomou decisões erradas. Mas eu quero te dizer que hoje, Deus pode te dar um recomeço. E pode transformar totalmente o teu caráter. Porque a Bíblia fala bem assim que José, por mais que ele tenha passado 13 anos de dificuldade, por mais que ele tenha passado 13 anos sendo enganado, por mais que tenha passado 13 anos muitas vezes indo de mal a pior, a Bíblia nos diz que ele foi colocado no mais alto lugar, porque ele manteve o caráter dele. E lembra o versículo que eu comecei lendo com vocês? Que a estrada do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora, gente, é o caminho do sol. A gente nasce muito pequeno. Alguém já viu o sol nascer? Muita gente, né? Se acordar 10 da manhã, você não vai ver o sol nascer. 5 horas, mais ou menos, tem que acordar. E muitas vezes ele vai pequenininho lá no fundo, mas ele vai ganhando uma força, e força, e força. E quando vê, ele já está na maior luz do céu, né? Maior luz do dia, trazendo luz sobre todos. Eu quero dizer que uma pessoa que tem caráter, a tua vida vai ser exatamente igual essa. O começo vai ser pequeno. O começo, às vezes, ninguém vai te ver. Às vezes, ninguém vai te enxergar. Às vezes, ninguém vai ver que você está fazendo certo todo dia. Todo dia fazendo as coisas certas. Mas não para. Porque você vai crescendo, crescendo e crescendo. Até que as pessoas vejam totalmente a tua luz. E todas as pessoas vejam que Deus reina na tua vida. Amém, pessoal? E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você. Deixe seu comentário sobre a palavra. Aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe. Deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.